Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Hoje é dia de fazer história na Libertadores, Botafogo. Dia de se classificar para a grande final de 2024. Vitor Monteiro, meu irmão, muito bem-vindo. Vamos falar a respeito da partida que será disputada no Estádio Centenário e não mais no Estádio do Penharol. E o Botafogo pagando dívida e uma redução extraordinária no passivo do nosso glorioso. Bom dia, meu querido, ansioso? Meu amigo, meu irmão querido Fabiano Bandeira, bom dia a você do outro lado aí da tela que está nos assistindo. Cara, extremamente ansioso, como a gente estava conversando, né, antes de entrar aqui no nosso vídeo, dormi mal pra cacilda, acompanhei o jogo do Galo contra o River Plate e bem pontuado pelo Fabiano, acabou o jogo, já a ansiedade já bateu forte, vendo a comemoração dos atleticanos e tudo, já começou, e assim, minha noite de sono foi terrível, cara, dormi muito mal, ansioso, querendo saber como é que vai ser o dia seguinte, como é que vai ser amanhã, Botafogo, toda hora vira e mexe, me pego pensando no jogo. Então, assim, tive uma noite muito difícil de sono. Dá para ver aqui pelo semblante, a cara cansada. Mas é como o Fabi falou, né? É dia histórico, né? Nós estamos vivenciando e vivendo há muito tempo, né? Já esses grandes dias que o Botafogo vem proporcionando. E hoje é um dia histórico para a nossa história, para lembrar na nossa memória, para gravar mais uma vez e ficar aqui por anos e anos para contarmos para as nossas filhas, né? Que minha filha e do Fabiano ainda já acompanham, mas não tem o discernimento que um adulto tem, e para os netos, possivelmente, também. É muito bom, cara, estar nesse momento, muito bom vivenciar esse dia. E vamos falar, cara, tópico que você falou, né? Mudança de estádio, e vamos falar também sobre esse novo momento administrativo do Botafogo, cada vez melhor. Exatamente, o glorioso não está à toa se classificando, vamos dizer assim, para a final da Libertadores. Tem muito trabalho extra-campo. O Botafogo paga dívidas, o Botafogo potencializa receitas e vai continuar potencializando para a chateação de muitos, alguns até da grande imprensa, Tem que gente não triste, torcem para o Botafogo. Tem gente triste, com certeza, tem gente muito triste. E na noite de hoje, o Glorioso vai entrar em campo às 21h30 para enfrentar o Penharol no Centenário, a fim de garantir a vaga na final da Libertadores. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, segurança, sobre o jogo. Na quarta-feira passada, foi 5-0 para o Fogão, fora o baile. Pessoal, seguinte, vou botar aqui na tela para começarmos já com o pé na porta. É muito importante falar sobre isso. É um comunicado à imprensa, e o comunicado vem por parte da Eagle Football, a holding do John Textor, e o Botafogo faz parte. Foi anunciado ontem isso aqui, ó. Eagle Football Holdings anuncia plano de recapitalização total da empresa em preparação para a oferta pública inicial planejada. Então, a Eagle Football visa fazer um IPO na Bolsa de Nova York. Isso é muito importante. Vitor e eu vamos falar sobre isso em breve. Calma que o Botafogo está indo para a final da Libertadores e está disputando o título brasileiro, é o líder da competição. Então, com calma, depois a gente vai comentar sobre a ideia do Glorioso de abrir capital na Bolsa de Nova York. Na verdade, a ideia da Eagle Football, e o Glorioso faz parte disso. É muito importante. O plano que está aqui é muito bem definido, é muito legal. Para quem entende de investimento, então, isso vai ser um assunto maravilhoso. Só que importante é que dentro desse plano de recapitalização da Eagle, vem informações a respeito do Botafogo, do Lyon e de outros da Eagle Football. Então, tem muita coisa aqui detalhada. E aí, Vitor, as informações são maravilhosas. Aqui, ó, o projeto da Eagle, SAF Botafogo, vai contando a história, né, de quando o John Textor comprou 90% das ações do Glorioso. E a primeira informação que me chama muita atenção é o seguinte:
as receitas aumentaram de 21 milhões de dólares herdadas no início de 2022 para 79 milhões de dólares em 2023 e devem ultrapassar 100 milhões de dólares em 2024, sem incluir os lucros previstos como finalista / vencedor, se acontecer, da Copa Libertadores. E aí, meu amigo Vitor, falando primeiro de receita. Cara, a gente tem que sempre falar, é difícil, é duro quando a gente fala sobre termos projetos e tal. Já mencionei isso em vídeos aqui e uma outra pessoa já torceu o nariz, mas não tem como deixar de lado. O Botafogo vive hoje dentro de um cenário administrativo e corporativo muito positivo. E eu que também sou da área financeira, da área administrativa, vejo com muita alegria porque se relaciona com o que eu acredito. É muito curioso, né? Parece até oportunista falar, cara, o Botafogo está num bom momento, então, assim, tá tudo bom, tá tudo ótimo. Mas não é. Além de eu torcer para um clube que tem os valores que são alinhados com os meus valores, com tudo que aconteceu ao longo da sua história, veja bem, você torce para um clube que você precisa conhecer a história do seu clube para saber por que você torce para ele. Ele representa seus valores, o Botafogo representa tudo que eu Vitor, acredito, eu e Fabiano. Então a gente tem muita coisa alinhada com o que o Botafogo tem até hoje. O Botafogo traz um dono, foi tão bem assim amarrado, foi tão bem estudado e negociado, que o cara, ele se alinha também com o que o Botafogo acredita. Primeiro, o que é muito importante, que eu gosto muito no John, ele vive o negócio, ele está inserido no negócio. Ele não é só dono do Botafogo e deixa tocar. Ah, ele é fanfarrão, ele faz festa, ele está no meio da torcida. E não é só do Botafogo, ele está lá dentro do Lyon, ele está lá no Molenbeek, ele está lá no Crystal, enfim, ele, independente da forma como ele atua, ele vivencia o negócio e participa. E parece sempre ser um cara muito honesto e transparente no que ele faz. Vide isso, o resultado que vem dentro da empresa dele, mostrando os negócios, como eles estão andando. Isso é um ponto que, para mim, assim, traz muita alegria. Outra coisa que eu gosto muito, e que o Botafogo era muito carente há muitos anos, carente no sentido de falta de ter uma representatividade, dentro do cenário esportivo, junto à CBF, junto a outros clubes. Ele, em muitos momentos, ele tira a pressão de jogadores, de dirigentes até, de setores administrativos, e chama para ele a responsabilidade. Ele briga, no bom sentido aqui, publicamente com a Leila, pelos interesses do Botafogo, independente do Botafogo estar ganhando título ou não, ele assume a imagem do clube e traz a pressão para ele para deixar o clube e os profissionais trabalharem. Que o problema vá para o lado dele, que as pessoas se relacionem com ele. Ah, o John é isso e aquilo. Tá bom, o problema está com o John, porque o Botafogo segue ali intacto, mantendo sua parte profissional. Por que eu falo isso? Eu preciso sempre contextualizar. Porque a nossa base, principalmente, a base principal de quem está administrando o clube é muito transparente e traz muita confiança para o futuro. Porque não adianta só a gente onerar, como o Cruzeiro fez, de gastar rios de dinheiro e quebrar depois. O John começa com planejamento no ano passado. Já há algum tempo, eu sei, é claro, não foi só o ano passado, mas no ano passado especificamente, a gente já começa a brigar por títulos. E a gente chega esse ano com um time muito mais fortalecido e você vê o elenco completamente pensado. Cada posição foi pensada, cada posição tem bons jogadores distribuídos para serem substituídos em eventuais lesões. Você vê, Júnior Santos está voltando, Jefinho está voltando, e, cara, a gente tem o Matheus ainda para o banco para fazer. Então, assim, você vê vários jogadores bons para várias posições, e a tendência é sempre melhorar. Dito isso, você vê que, bom, o Botafogo, seguindo num bom momento, vai tendo mais receita, porque não adianta. Não adianta só vender jogador, você precisa de bons resultados, você precisa fazer a máquina girar, o clube fazer dinheiro. E à medida que o clube faz dinheiro, ele começa a reinvestir, a se reestruturar. Então você vai ver, já falamos aqui no Pauta, no nosso querido Pauta, o Botafogo hoje está dando clínicas falando sobre o seu modelo de gerenciamento, de gestão. O scout hoje do Botafogo, a parte administrativa, a parte jurídica, são vários departamentos hoje do Botafogo que são ultra eficientes e estão se virando modelo para o Brasil inteiro. Então o Botafogo começa a
estruturar de novo a parte administrativa, e desculpa insistentemente falando da administração, de parte administrativa, porque ela é muito ampla, então eu acabo generalizando. Mas, de fato, sim, a nossa parte administrativa cuida de um ativo muito forte e com muito cuidado. Os jogadores são super bem tratados, hoje existe uma estrutura que está cada vez melhor, o espaço Laniero, o Newton Santos vai sendo desenvolvido, então, assim, a área de trabalho do nosso ativo está cada vez mais se capacitando. E, naturalmente, a cereja do bolo, onde eu queria chegar para completar tudo que o Fabiano falou, é um dono que tem responsabilidade fiscal. Então, o Botafogo, ele assume o Botafogo, as dívidas do Botafogo, ele tem um compromisso com o país, inclusive, né, de fazer negociações das dívidas, de pagamento. Falo, bom, vocês seguram que retém uma parte da receita? Beleza, eu vou pagar, mas eu preciso que vocês não retenham tudo, porque eu preciso ter grana para poder pagar isso aqui, para manter a máquina girando, que é o clube, para o clube continuar fazendo dinheiro, para continuar pagando a dívida. Vamos fazer um acordo? Então, o acordo foi feito, ele assinou com todas as esferas possíveis, e o Botafogo vai mantendo a sua transparência, que é um dos valores assim fundamentais da minha vida pessoal, e eu vejo o Botafogo hoje retribuindo. Vai pagando dívidas, vai sanando suas dívidas, e cada vez mais as dívidas vão ficando menores, e, naturalmente, o lucro líquido, a receita do clube, vai aumentando. Para quê? Para reinvestir dentro do futebol do clube. Então, assim, a bola de neve positiva agora tá maravilhosa, é exatamente o que eu acredito. É muito bom ver isso que o Fabiano tá fazendo, porque beleza, hoje a gente vai disputar uma semifinal de Libertadores para passar para uma final. Isso me dá a expectativa de que é só o começo. Vai ter mais coisas, tem mais competições para nós disputarmos aqui para frente. Exatamente. Fabi e Vitor, por que não falam, porque vocês não falam só do jogo? Do jogo nós já falamos muito, vamos falar também aqui no Pauta, mas nós estamos com uma informação trazida ontem pela Eagle, que mostra por que o jogo de hoje é uma semifinal de Libertadores e não uma 33ª rodada de Série B, por exemplo. É o trabalho que está sendo feito. E aí, Vitor, você falou muito bem, tanto que você até comentou sobre o elenco, como o elenco evolui, como é feito o trabalho de gestão. E antes de falar, então, do pagamento, da amortização da dívida, estávamos falando aqui da potencialização das receitas, o Botafogo sai de 21 milhões de dólares para 79 milhões em 2023 e vai passar provavelmente dos 100 milhões em 2024, ou seja, já vai para mais de meio bilhão, quase 600 milhões de reais em receita em 2024, com menos de 3 anos, um pouco mais, na verdade, de 3 anos de SAF. Só que aí, o valor do elenco, em cima do que você falou, cresceu de uma estimativa de 23 milhões de dólares no início de 2022 para mais de 220 milhões de dólares em 2024. Isso aqui é valorização dos ativos, valorização dos jogadores e, claro, valorização do time que vai melhorando a cada janela. Então, o valor do elenco cresce, segundo as informações da Eagle, de 23 milhões de dólares, estimativa, em 2022, para mais de 220 milhões em 2024. Com 4 das 6 contribuições de jogadores da Eagle Futebol para a seleção brasileira. Outras convocações nacionais incluem Argentina, Venezuela, Paraguai e Angola. É um trabalho que está sendo feito e é muito legal falar disso hoje, Vitor. Aí daqui a pouco a gente fala sobre a dívida, que para mim é fundamental, o pagamento e uma notícia maravilhosa. Mas é muito bom a gente falar disso hoje, porque essa notícia saiu ontem e hoje nós estamos vendo no campo. Quando muita gente falava, não só exatamente, quando muita gente falava, não só no Botafogo, mas em outros clubes que trabalharam de forma séria fora de campo, que o clube não é banco, que não importa se está pagando dívida ou se está tendo receita, eu quero ver o time campeão. Isso aí já ficou para trás. Isso aí você deu um exemplo muito bom, recente, do Cruzeiro, com todo respeito ao Cruzeiro, que agora tenta, de alguma forma, voltar também ao protagonismo com investimento externo, mas o Botafogo, ele trabalha fora de campo, ele consegue gerar esses resultados financeiros e dentro de campo nós estamos tendo hoje a maior vitrine nesse sentido, que é a disputa de uma semifinal de Libertadores e praticamente
na final glorioso de 2024. Então, além de tudo, são as duas situações casando, né, Vitor? Exatamente. E você falou do Cruzeiro, a que preço, né? 3 anos na Série B. Então, é muito complicado viver dessa maneira. E o Botafogo, da maneira que vem sendo gerido, deixa a esperança e a expectativa para ser algo a longuíssimo prazo. A tendência é que o Botafogo se mantenha no topo durante muito tempo. E no topo não significa que, beleza, vai ganhar, vai botar um título atrás do outro todo ano, mas vai estar sempre brigando lá em cima, que faz parte. Grandes times passam por esses momentos de ficarem muito tempo lá em cima, ganhando título, aí às vezes pega uma semifinal, às vezes pega um terceiro lugar, e não só isso, agora o Botafogo investe também na base, que é na matéria-prima, que é onde os jogadores vão valorizando ainda mais os ativos. Além dos ativos comprados, que hoje que jogam no time principal e estão muito valorizados, tem os ativos de base também, que o Brasil, nosso país, é o maior celeiro de jogadores de futebol do mundo. Então, não faz sentido que a gente não faça boas vendas, que a gente não faça um bom desenvolvimento de base dos jogadores. E que já foi falado de forma brilhante pelo Fabiano, você vê não só isso, agora a estratégia de jogo da base, ela se assemelha muito à estratégia de jogo do time principal. Então, os jogadores saem da base para o time principal, começam, pelo menos, a sair com muito mais preparo. Jogadores que já estão cada vez mais se ambientando com o estilo de jogo do time principal. E aí eles se adaptam com uma facilidade muito maior. Um bom resultado é, por exemplo, o Hugo, que vem da nossa base, o nosso lateral esquerdo, com o time cada vez mais preparado, ele teve muito mais tranquilidade para jogar já no ano passado. Hoje, esse ano, já não está sendo usado. Mas, se porventura, hoje a gente tem 3 laterais esquerdos, se a gente precisa do Hugo numa eventualidade, é um jogador que já vem com mais preparo, porque ele já tem uma base muito mais bem consolidada, um elenco cada vez mais forte, e ele tem naturalidade para poder colocar ali o potencial dele de jogo dentro de campo. E a tendência é que a nossa base seja cada vez mais forte e apareçam cada vez mais jogadores para, de novo, a bola de neve positiva, o dinheiro que vai entrando e sendo investido, ele vai virando algo cada vez maior. E o que me leva a crer que vai ser mantido por muito tempo. É algo que eu acredito e que eu vejo com muita naturalidade com esses números que o Fabiano trouxe, que aí naturalmente traz o resultado que a gente está vendo, uma semifinal de Libertadores, um time brigando pela liderança do brasileiro, né? Brigando não, consolidado na liderança do brasileiro, e que era para estar na final da Copa do Brasil, não está porque tiraram a gente na mão grande, né? É verdade. E até em exemplo de jogadores, o Botafogo tem o Sub-23, que se classificou recentemente para a próxima fase, venceu o Fluminense por 2-0 em Xerém, 2 gols do Cauê. E o Cauê é o tipo de jogador formado que a Eagle Futebol valoriza muito. E, Fabiano, é valorizar para o jogador ser vendido logo? Não. É para o jogador se consolidar aqui, dar resultado esportivo no Botafogo à medida que o tempo for passando, que ele for entrando no time principal, e ele já entrou em algumas oportunidades, foi bem, em outras nem tanto, porque é da idade oscilar, mas é um jogador que chama muita atenção, então ele vai desempenhar bem com a camisa do Botafogo, vai ser campeão provavelmente, deve disputar alguns títulos com a nossa camisa em breve, e depois, aí sim, faz o negócio girar, porque a máquina não pode parar, e você tem que vender jogador, não é só o Botafogo, o Palmeiras vendeu Luiz Guilherme, Hendrick, Estevão, por aí vai, Flamengo toda hora vende, Fluminense também, mas em outro contexto, porque só vende para pagar os veteranos, não consegue se articular de uma forma mais estruturada, como o clube, e o Botafogo, certamente, vendendo jogador, também vai potencializar ainda mais as receitas. E aí vamos falar do pagamento das dívidas. Isso aqui é lindo demais para quem tinha R$ 33 na conta em 2019, para quem era chacota por não ter dinheiro, para quem não conseguia respirar no futebol, porque todo dia era uma penhora diferente. A Eagle informa que a dívida do clube social, da qual o Botafogo é solidário, foi reduzida de 184 milhões de dólares em 2021. Isso daria cerca de 1 bi hoje. E foi reduzida para menos de 70 milhões de dólares no quarto trimestre de 2024. Isso aqui é lindo demais, Vitor. Pois é, e aí a gente entra no ponto, né?
temos seres humanos que trabalham pelo Botafogo. E nós todos nós, eu, Fabiano, você que está do outro lado, a gente gosta de, no final do mês, né, virada do mês, ter o salário na conta para pagar as nossas contas, independente do valor ser alto ou não, é o certo, combinado, justo, não sai caro. Então, hoje o Botafogo tem condição de sempre saldar os seus compromissos. E além disso, outros atletas e outros profissionais que passaram pelo clube durante tanto tempo começam a receber os seus direitos. Então, tem coisa melhor do que isso? Não tem. E aí, com esse planejamento que foi feito já há alguns anos pelo John de saldar as dívidas, no início víamos notícias meio maldosas até com frequência, isso talvez uns 2, 3 anos atrás, de atletas entrando, furando fila e tudo mais, e profissionais, e que não tinham confiança, que tudo bem, beleza. E hoje você não vê mais esse tipo de notícia, e, naturalmente, parece cada vez mais que os atletas e os profissionais que trabalharam num clube começam a receber os seus direitos aos poucos, na fila, de forma ordenada, e cada vez mais a gente vai ter isso de forma sanada. É claro, a gente fala de uma empresa muito grande, que gira muito dinheiro, e, naturalmente, em alguns momentos, há investimentos. Então, você faz uma dívida para investir. Então, você recebe... Normal. São 2 tipos de dívida diferentes, né? Tem a dívida trabalhista e a dívida de investimento, que é o crédito, que você vai até o mercado para pegar o crédito, para poder, de alguma forma... Estou tentando falar de uma maneira mais chula, para não chegar... não falar muito de detalhes Superficial. técnicos. Pois é, superficial, melhor. Para não falar sobre detalhes técnicos que acaba se perdendo no vídeo. Mas, assim, então, naturalmente, as empresas fazem dívida para crescimento. E isso parece estar dentro sempre de um equilíbrio muito grande do Botafogo. Agora, as dívidas trabalhistas, que me incomodavam muito, justamente por... Cara, eu sou trabalhador. Eu trabalhei no Botafogo. Eu fui há muitos anos trabalhar, muitos anos mesmo, trabalhei no Botafogo. Eu tive salário atrasado. Eu sou um botafoguense, apaixonado e trabalhava com muito amor. Mas você ficar um tempo sem receber, cara, é muito ruim. É muito ruim. Você não ter como saldar as suas obrigações pessoais, pagar uma luz, pagar uma conta de água, é muito ruim. E é difícil você cobrar de um trabalhador que ele entregue o seu melhor quando você está pensando que, cara, eu preciso pagar uma conta d'água e não consigo. E olha só, eu sou um botafoguense apaixonado, conheço a história toda do clube, eu tinha essa dificuldade. Agora, imagina um trabalhador, um atleta que às vezes entra, pô, é mercenário e tudo mais. A gente tem que cobrar, claro, eu sei. Vamos separar as coisas bem separadas. Mas ainda assim é um fator que dificulta. E hoje a gente não tem isso. Cada vez menos vamos tendo isso. E aqueles profissionais que passaram pelo clube, que tinham seus direitos que deveriam ser pagos, estão sendo pagos de forma honesta e transparente. O que o John prometeu lá atrás, não só o John, né? Vamos distribuir os méritos também para toda a equipe que está junto a ele. Toda a equipe que hoje trabalha em prol do Botafogo conseguiu organizar isso de uma maneira tão bacana que cada vez mais vai se tornando um problema cada vez menor. E aí o resultado é o que o Fabiano falou, uma dívida que cai pela metade, e de 1 bilhão ali, 1 bilhão de reais aproximadamente, está caindo aí por volta de 400 milhões. É uma diferença muito gritante, que aí naturalmente, se sobra dinheiro de um lado, né, que você está saldando dívida, esse dinheiro pode ser reinvestido em outro. E aí a gente fala de tudo que nós falamos no começo do vídeo. Área administrativa cada vez mais forte, espaço para os atletas serem desenvolvidos e serem bem tratados cada vez melhor, folha de pagamento em dia, os melhores atletas do mercado dentro do nosso clube, a base sendo bem trabalhada para desenvolver atletas cada vez melhores e que naturalmente vão ser vendidos, que com essa venda, esse valor é de novo reinvestido dentro. Então vira aquela bola de neve positiva que eu falei, vai aumentando cada vez mais. E qual é o resultado? Naturalmente, são participações cada vez maiores em competições de alto nível. Então, assim, não tem como ficar extremamente empolgado e feliz com esse momento do Botafogo, que hoje é um pedacinho da história que a gente está vendo. Eu vejo que a história vai se alongar por muito tempo. É o começo disso. Temos que vivenciar e lembrar com muito carinho que hoje estamos num momento histórico graças a todo esse planejamento que vem sendo muito positivo. É claro, tem que ter resultado dentro do campo, né? Porque no futebol não adianta você fazer isso tudo muito bonito, um projeto bonito, se não tem título, se não tem resultado. Então, uma coisa de cada vez, mas estamos caminhando muito bem para isso. Exatamente. Complementou com chave de ouro. E, para mim, sinceramente, a redução da dívida de mais de 1 bi para pouco mais de 400 milhões em tão pouco tempo é um verdadeiro sonho. E estamos vivendo outro sonho dentro de campo
Hoje, galera, é dia do Botafogo disputar o segundo jogo da semifinal da Libertadores contra o Peñarol, que em outros momentos eu chamaria de gigante. Para mim, não é mais gigante. Para mim, o Peñarol diminuiu consideravelmente. É um time comum, normal, no máximo também, e pouco me importa. E o Botafogo, aí sim, gigante, maravilhoso, glorioso, fez 5-0 no jogo aqui do Newton Santos, com um show maravilhoso também da nossa torcida, uma aula de futebol no segundo tempo, e o Fogão praticamente colocou o pé na final da competição internacional. Ontem, o Galo empatou em 0-0 com o River Plate, já tinha vencido por 3-0 no primeiro jogo, se garantiu na final, que poderá ser no Monumental de Nunes ou até mesmo no estádio Libertadores de América. Foi falado ontem na Rádio Mitre, lá da Argentina, que pode ter a troca do estádio para a final. Isso, sinceramente, pouco me importa. Com a manutenção da final na Argentina, nós já compramos nossas passagens, então pouco me importa. Me importa mesmo é o Botafogo na final, com o time passando tranquilo, em segurança, e com a torcida alvinegra no Uruguai também em segurança. Muita coisa aconteceu, já falamos bastante aqui, já trocamos muita ideia a respeito dessas narrativas invertidas que nós vimos por parte de grandes veículos da imprensa uruguaia, de dirigentes do Peñarol fazendo também um papelão, mas já foi. A Conmebol já mudou, o estádio vai ser o centenário com as duas torcidas, que todos estejam em segurança, que os botafoguenses consigam desfrutar e que o Glorioso vá para a final. E para isso, Vitor, hoje poderemos ter um time misto, até por conta dos amarelados, dos pendurados. Vamos falar um pouquinho desse jogo aí? O que você espera para mais tarde, desse nosso Fogão, para fazer história na Libertadores? Vamos falar. Eu não posso deixar minha opinião de lado, porque aí eu gosto de polêmica, cara. Eu gosto de ser atacado. Eu tô aqui para isso, pô. Tô aqui para polêmica. Mas assim, corrobora, assina embaixo tudo que o Fabiano falou, perfeito. Já tínhamos falado aqui em vídeo também, nesse querido pauta, nós tínhamos falado sobre isso. O Peñarol se apequenou. É um clube que tem muitos títulos, mas o presidente do clube só pegou o emblema do clube e jogou cada vez mais na lama, porque passou vergonha e uma pena, porque, cara, era muito claro que a Conmebol não iria comprar essa peixa do lado deles, vai atender o Peñarol, porque o Peñarol se rebaixou, vamos abraçar clubes argentinos, vem cá para fazer... Cara, o Uruguai e a Argentina com problemas de décadas, de séculos, sei lá, e futebolisticamente falando, uma rivalidade gigantesca. Passou vergonha. Agora, me incomoda, assim, pô, legal, tivemos um bom resultado, assim, de ter, vai ter as duas torcidas, mas ainda me incomoda esse negócio da Conmebol não conseguir, em 2024, quase 2025, ainda fazer valer o seu regulamento. O Peñarol deveria ser punido por essa vergonha que eles fizeram, deveria ter uma punição exemplar, porque não existe isso numa semifinal ter o estádio trocado, uma final ter o estádio trocado. Eu estou muito feliz pelos nossos irmãos alvinegros, grandes amigos, que vão poder assistir o jogo em segurança. Mas se um clube não tem condição de entregar segurança, ele não tem condição de participar de uma competição desse nível. A gente já viu o Peñarol fazer essa vergonha em vários momentos. Já teve jogo contra o Fluminense, com vergonha dentro de campo. Já teve jogo com Palmeiras, com vergonha, dentro e fora de campo. Então, assim, até quando vai permitir isso, né? E o que aconteceu e o que o presidente fez, para mim, foi muito claro, o presidente do Peñarol, ele não estava querendo uma solução. Para mim, é questão política. Ele está querendo se garantir para o seu clube lá, para garantir seus votos, porque é muito claro a vergonha que o Peñarol fez aqui no Rio, contra trabalhadores cariocas, trabalhadores que estava no seu dia a dia aqui no Rio de Janeiro. Ele conseguiu, o clube Peñarol conseguiu fazer com que torcedores de outros clubes olhassem o Botafogo e falassem, cara, não é possível, cara. Torcedores de Flamengo, Vasco, Fluminense estavam no meio da confusão ali, observando os caras depredando tudo e tentando defender o seu trabalho, tentando manter ali um quiosque, queima de ônibus e tudo. Então, assim,
Não tem discussão. Então, assim, eu só queria corroborar com isso que o Fabiano falou, que passou, que daqui a 2 semanas esse Penharol vai ser cada vez menor, cada vez deixado de lado, e nós vamos seguir adiante com a nossa história gloriosa do nosso clube. Dito isso, peço desculpas por ter me alongado nesse assunto, que eu não podia deixar de falar. Teremos agora esse grande jogo hoje que, cara, que decisão difícil pro Arthur Jorge, cara. Eu falei pro Fabiano, né? Falei até no vídeo, inclusive, que eu ia deixar o Fabiano uma furada no último vídeo que eu participei na segunda-feira. Normal, na sua vida, normal fazer. Deixar normal na vida do Vitor, mas vamos lá. Eu falei, cara, eu entendo qualquer decisão que o Arthur Jorge tomar. Se ele vier com o time completo ou se ele vier com o time misto, eu não queria estar no lugar dele, porque qualquer problema que acontecer vai estar na conta dele. Então, assim, se fosse Vitor, eu sou maluco. Eu iria com o time completo para depois não tomar crítica. Não, calma. O Vitor racional, profissional, eu faria a mesma coisa que o Arthur Jorge. Mas o Vitor cagão com medo, cara, eu vou com o time completo, porque se der merda, pelo menos, desculpa o palavrão, família, mas se pelo menos, eu entrei com o que tinha de melhor. Mas assim, cara, o cara tá decisão... completamente pirado, gente. De semifinal de Libertadores, o cara tá doido. Eu sou polêmico, eu trouxe a polêmica. Mas assim, completamente compreensível. Na hora que você falou, tem um jogador que eu não desgosto, pelo contrário, eu valorizo, mas é claro que hoje o nível está muito alto, que é o Telles, Marçal e Cuiabano, mas você falou, eu sou polêmico, eu gosto de apanhar. Quando você falou Hugo, eu pensei, tem a galera aí que não gosta do Hugo, que vai falar pra caramba do Vitor aí nos comentários. Galera, com respeito e educação, pode discordar, mas com respeito e educação, hein? Não trata mal nem a mim, nem o meu amigo aí, senão... Vamos lá, fala aí, Vitor. Fala aí. Claro, não. Em relação ao Hugo, principalmente é o que eu digo. Num time muito bem formado, jogadores que vêm da base tendem a render um pouco melhor. Naturalmente, isso você pode ver no Flamengo, pode ver no Palmeiras. Tem jogadores limitados, cara, que rendem muito mais do que se você botar num time brigando para ser rebaixado. É claro que, naturalmente, existe uma limitação técnica. Só que em time ruim, jogador que não tem tanta qualidade não vai render tanto. Num time bom, um jogador que é mediano, ele vai render um pouco melhor. Então, assim, é saber fazer essa divisão. Vitor, você, como o Fabiano falou, eu respeito muito o profissional Hugo, a pessoa Hugo, é um ser humano que trabalha, que ganha seu dinheiro de forma honesta. Respeito muito a família de Hugo. Mas é um jogador que não tem espaço hoje no elenco atual, tanto que ele não joga. Então, assim, guardar essas devidas proporções. Mas, dentro do elenco, hoje, racionalmente, trabalhando profissional, Vitor, formado em educação física, se é treinador hoje, naturalmente você preserva o time inteiro, o time dos jogadores pendurados, para não perder jogador para a final, para a grande final, que é o que importa. É um risco. Vamos lembrar quais são eles, Vitor, rapidinho. Claro, vamos lá. Goleiro John tá pendurado. Barbosa. Alexander Barbosa. Gregory, meu querido Gregory, meu menino. Gregory, cara. Luiz Henrique e Igor Jesus. Exatamente. Então, é uma decisão racional. Mas como eu falei no vídeo anterior, eu entenderia se o Arthur Jorge entrasse na maluquice de Vitor, de entrar com o time completo para, cara, vai dar besteira, ele entrou com o que tinha melhor. Mas é extremamente racional. Agora, a grande preocupação é que as fontes, as informações que chegaram sobre o estádio Centenário é um gramado que não parece não estar preparado para um jogo desse nível. É um estádio, na verdade, né? Que parece estar em obra, inclusive. E o gramado, naturalmente, não está preparado. Então, só reforça ainda mais a necessidade de repente, poupar mesmo os jogadores que estão pendurados para não correr risco de suspensão numa jogada besta que o gramado amigos. O gramado, às vezes, dribla jogador. Tem coisa que acontece que o gramado tira a bola de jogador e um jogador pisa num buraco e a gente perde um jogador, assim, é algo impensável. E, assim, a gente deve ver um pouco do que nós vimos, guardadas as proporções, do Atlético e o River. O Penharol vai entrar naqueles 10 minutos iniciais de pressão pura, a torcida vai tentar fazer a pressão, né? Porque parece que também nem o estádio inteiro vai ser colocado à venda, os ingressos, né? Já foram vendidos os ingressos para o campeão del siglo. 35 mil, mais ou menos. Não podem vender mais ingressos, então o Centenário, que tem a capacidade para cerca de 65 mil, vai ter aí um pouco mais da metade da capacidade, né? 35 mil torcedores, com detalhe de alguns torcedores
não indo, porque compraram o ingresso, não gostaram da decisão e estão abandonando. Então, aquele ambiente total de pressão também não deve Não vai acontecer. ter. Exatamente. Então, assim, o Peñarol deve vir para dar uma resposta nos 10 primeiros minutos. É aquela pressão, o Botafogo deve. De repente, não, né? A tendência é um clube que tem uma vantagem, dar uma retraída no iníciozinho, mas o Botafogo que a gente conhece, ele surpreende muito. Então é numa dessas que o Botafogo, de repente, abre o placar e deixa o jogo ainda mais tranquilo. E com jogadores que vão entrar que dão conta do recado, né, cara? É o elenco que nós falamos no início do vídeo. Cara, é Tiquinho titular. Não é o Chiquinho da esquina que tá entrando, é só o Tiquinho. É só o nosso grande querido Tiquinho, que mais uma vez ganhamos de volta. Principalmente, era um cara que estava tentando no jogo contra o Criciúma, entra bem demais, regenciou o time, trouxe o time para dentro. A gente não venceu no detalhe. Se vencesse assim, cara, seria um baita jogo do Tiquinho, a entrada dele no segundo tempo. Então ganhamos um grande jogador e é isso. A gente tem elenco, então isso me deixa muito seguro e tranquilo para essas modificações que o Arthur hoje vai fazer. Pois é, galera. O Arthur tem o Gatito para agarrar, tranquilo. Na direita tem o Ponte ou Vitinho. Para a zaga, Adrielson Bastos. Para a esquerda, ele pode escolher Cuiabano, Alex Telles ou Marçal. Eu iria com Marçal. Para o meio-campo, ele tem Alan, Danilo Barbosa. Pela experiência do Marçal, né? Para o meio-campo, ele tem Alan, Danilo Barbosa, ele tem o Tietê, Marlon Freitas, que não está pendurado. Aí um pouco mais adiantado tem Eduardo, Romero, tem Luiz Henrique, não, para a direita não. Pelo amor de Deus, Arthur Jorge. Tem Matheus Martins, ele tem Savarino, Almada, Romero, como eu já falei, e Tiquinho Soares lá para frente. Dá para fazer um bem bolado, muito legal. Aí, Vitor, para a gente passar para o último tema, no caso do jogo, o Peñarol, querendo dar essa resposta para a torcida, vai querer se mandar, vai querer se lançar. Porque se ficar na retranca, obrigado, tranquilo, Botafogo classificado desde o primeiro segundo. E com o Peñarol se lançando não tão organizado assim, o Botafogo vai ter espaço. E de espaço a gente gosta, hein? Fizemos o primeiro gol na circulação de bola quarta, fizemos o segundo na bola aérea, e aí o Peñarol se mandou. Quando o Peñarol se mandou, foram 3 transições, 3 tacas, 5-0 Botafogo. Pois é do jeito que a gente gosta. E tem tudo leva a crer que vai ser desse jeito, o Peñarol vindo para cima. E com o nosso sistema defensivo bem consolidado e com a nossa parte ofensiva, mesmo com jogadores que hoje não são os titulares, bem entrosados, encaixados, cara, a tendência é abrir placar de novo, né? Em um campo neutro, de certa forma, com tudo que aconteceu. Então, assim, o Peñarol acabou passando não só vergonha, mas se prejudicou ainda mais. Então, a expectativa para o jogo de hoje é a melhor possível. Se já estava com expectativa, eu estou com mais ainda. E torcendo muito de novo aqui, vou deixar mais uma vez, eu estou torcendo por todo o elenco, sempre, claro, quem veste a nossa camisa durante os 90 minutos, mais os acréscimos, a gente está sempre apoiando, mas o querido Tico, meu querido Tiquinho, torcendo muito para ele guardar umas bolinhas ali na rede, para ganhar ainda mais confiança, porque tem tudo para ser um bom jogo para ele, com um estilo que, como você já falou em muitos vídeos, né, que apesar das mudanças de características, né, do ano passado para esse ano, que de repente ainda tende a ter alguma abertura hoje no jogo de hoje para ele conseguir encaixar e guardar umas bolas. Mas acima de tudo eu concordo contigo, é Marçal, eu iria com Marçal também na esquerda, não só pela experiência, mas para guardar um pouquinho mais a lateral esquerda. O Cuiabano é um jogador que a gente gosta de falar, é um jogador que joga 2 passos mais à frente, então carece um pouco de cobertura, então a gente não precisa desse risco. Eu gostaria de ver o Alan na posição, mas eu tendo a crer que de repente entra o Danilo Barbosa, pelo que o Arthur tem feito com frequência. E na parte ofensiva, tudo como você falou, Matheus, de repente. Agora, dúvida, né, se Eduardo o Romero deve entrar, né, na posição, que o Romero tem entrado muito bem também, e o Eduardo vem voltando com muita frequência, vem entrando nos jogos. Para mim, a grande dúvida é essa, o Romero ou o Eduardo, quem entraria nessa posição. Agora, o restante, para mim, parece muito, muito coerente que siga essa linha, cara, que você mencionou. Apesar de ter dado as outras opções, me parece ser isso, de repente. O Adrielson é certo, né, na zaga?
o tem Adrielson. que ser. Marçal, eu acho que seria É. mais coerente na esquerda. O Danilo Barbosa, pelo que vem entrando com frequência também na volância, apesar de eu querer ver muito Alan. Essa dúvida, Romero ou Eduardo. Matheus. É. E o Matheus É, na posição do LH. E Tiquinho na é frente. isso. A dúvida, Romero ou Eduardo, é se ele tirar um dos dois, né? A Almada ou o Savarino, Sim. né? Para não Pois é. jogarem juntos. Eu deixaria o Savarino não, o Almada no banco. Eu Jogo deixaria o muito. Almada A no banco. 5-0 Botafogo. Jogo físico, adversário criando aquele clima hostil. Vai colocar um garoto Não frágil, precisa, né? frágil não, mas fisicamente, né, não tão forte quanto outros. Não precisa Sim. correr esse risco, né, para Não jogadores do precisa mesmo. adversário tentarem bater de alguma forma no Thiago Almada. Galera, é o seguinte, já tivemos um vídeo de análise pré-jogo, 3h30 da manhã entrou no ar, então você quer um vídeo compacto, 12, 13 minutos, pode assistir o vídeo que eu já coloquei no ar de madrugada. E teremos a live pré-jogo também na parte da tarde, redação do Bandeira ao vivo. Para isso, vocês assinam, é mole, ativam o sininho, aí ninguém perde conteúdo por aqui. Todo mundo deixando like, isso é importantíssimo para o crescimento e divulgação do canal por parte do próprio YouTube de maneira automática e todo mundo se inscrevendo. Ah, mas Fabiano, eu já sou inscrito, então traz novos inscritos. Vamos passar logo dos 53 mil e depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Vitor, você não vai escapar antes de me falar o placar do jogo de mais tarde, por favor, para a gente fechar este excelente programa Pauta. 4-1 Botafogo, 3 gols de Tiquinho Soares. A gente vai tomar um golzinho, mas depois que a casa já tiver um 2, 3-0, deve sair o gol deles, que eles vão querer do jeito desordenado deles, o árbitro vai fazer alguma cagada lá e... Mas 4-1 tranquilo. 4-1. Vão abrir uns 2-0. Calma, eu gosto de dar... Eu sou polêmico, mas calma, vai ser... vamos abrir uns 2-0, 3-0, aí depois ali um golzinho deles, aí depois entra o quarto gol para fechar o caixão. 4-1. E de preferência com os 3 gols do Tiquinho. 3 do Tiquinho e 1 de quem? Vou deixar aberto isso aí, porque, porra, não vou, pô, vai que eu cravo e, porra, vou errar por causa de um gol, cara. Porra, vou deixar isso aberto. 3-0 Botafogo, ao meu ver. Eu sei que o Tiquinho faz 1 ou 2, não sei quem faz os outros também. Como disse o Vitor, vou deixar aí para vocês comentarem com muito respeito e educação. Aqui, você pode discordar, é salutar. Pode concordar também, mas sempre com respeito e educação. Galera, muito obrigado. Hoje é dia de fazer história na Libertadores Botafogo. Vitor, meu irmão, grande abraço. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Valeu, meu irmão. Um abraço para todos. Muito obrigado para vocês que chegaram até aqui no vídeo, que nos colocaram aí na residência, que nos aceitaram de braços abertos. E é mais uma vez o dia de viver, é tempo de Botafogo. Vamos desfrutar de mais um grande dia na nossa história hoje. Valeu, Fabiano. Fogo! Valeu! É o glorioso.